Olá, tudo bem? Sejam sempre muito bem-vindos. É sério, é muito sério. Nós estamos passando pela luta do bem contra o mal. Sim, não se enganem. Às vezes pode parecer meio dramático, né, falar desta forma, mas basta que você olhe ao seu redor e tudo que nós temos passado para você ver que não é uma bobagem isso, tá? Nós estamos passando por um grau de polarização muito grande, né? E nós vemos isso no planeta todo, né? Então existe uma parte da população que tem se engajado na globalização e uma outra parte mais nacionalista, né? Que tem procurado mostrar que a globalização não é tão boa assim, né? E aí a gente fica perdido, né, nessas narrativas, como dizem, né, nessa luta, né? E agora você pode perguntar, e eu posso te perguntar também, né? Qual é o lado do bem, qual é o lado do mal? Veja bem, vamos falar hoje um pouco sobre o que nós temos passado aqui na política, sobre a polarização. Então, quando nós entendemos que existem as polaridades e as polarizações são muitas vezes necessárias na nossa manifestação, a gente começa a compreender melhor esse processo. A polarização, ela faz parte desse processo de crescimento espiritual que nós estamos passando no planeta Terra, neste momento. Você já deve ter ouvido falar que o Brasil é a pátria do Evangelho, né? O que significa isso? Significa que aqui no Brasil existe uma tarefa, um projeto, tá? Que vai ser cumprido, né? Um projeto dos nossos dirigentes cósmicos, tá? Então, nós estamos aqui no planeta Terra e nós sabemos que antigamente, há muito tempo atrás, na época dos druidas, haviam muitos sábios, mestres, curadores, e os druidas e o povo celta, eles tinham muita conexão com o planeta, com Gaia e com a sua espiritualidade, enfim. E nessa região se desenvolveu também uma luta, já aí nessa região, em que as energias mais, que a gente chama trevosas, né, têm procurado invadir, né? Se apropriar. Então, por quê, né? Porque é um lugar onde havia um povo muito conectado com o divino, né? E com a terra, né? Então, ele tinha essa conexão espiritual e terrena, né? Ele entendia a sua essência e como vivenciar de forma saudável, benéfica, né, em comunidade, enfim. E aí, esse local, essa região, ela foi muito evidenciada, né, por isso. Então, a falange das trevas começou a atacar com mais intensidade essa região, desde esses tempos. Nós podemos também falar depois sobre a época de Joana d'Arc, né, da Idade Média, o que começou a acontecer ali na região, né? Então essa luta do bem contra o mal e da força da igreja como política, né, como detentora de muito poder, né, de muito domínio. E aí nós tivemos o kardecismo, né? Allan Kardec nasceu na França e todo o processo do desenvolvimento do espiritismo que ocorreu nessa região, uma região onde havia espíritos muito
digamos assim, com muito conhecimento, né, com muita ciência nessa região, e o espiritismo nasceu ali, né, procurou se colocar ali em meio a esses espíritos. Acontece que por essa evidência, né, por ter sido uma região em que as trevas percebeu que ali a coisa estava se transformando em algo muito bom, elas começaram a atacar muito ali. E aí qual foi o plano, né, divino? O plano divino foi o seguinte: bom, vamos começar a transportar esses espíritos, né, que encarnaram e reencarnaram nessa região da Europa para o nosso país, sim, para o nosso Brasil. Então, de forma muito silenciosa, né, que não chamasse atenção, eles foram transportando os espíritos para cá, para o Brasil, né, na sua nova reencarnação. Então, muitos de nós viemos dessa região da Idade Média, né, vivenciamos na Europa, participamos da época da Inquisição, né, do poder da Igreja Católica, e nós viemos para cá com uma determinada tarefa, tá? Então, nós fomos nascendo aqui com a tarefa de trazer, principalmente através da mediunidade, né, e desse nosso espírito já engajado com a espiritualidade e com Gaia, o conhecimento já adquirido lá que nós precisaríamos transferir para cá. E aqui nós sabemos disso, e a confirmação disso que eu estou dizendo foi o quê? A presença de Chico Xavier aqui no Brasil, mais específico em Minas Gerais. E lá ele deu continuidade ao espiritismo. O Geraldo, como que ele chama? Geraldinho, né, que o pessoal chama, que era muito próximo do Chico Xavier. Cadê o nome dele aqui? É Geraldinho. Deixa eu achar, vamos ver. Bom, eu não estou achando aqui, mas assim que achar... Geraldo Lemos, achei. Então, Geraldo Lemos, que era muito próximo dele, que é vivo hoje, faz esse trabalho de divulgar o espiritismo e as mensagens de Chico Xavier para esse nosso momento de transição. Ele acredita muito que o Chico Xavier foi Allan Kardec, né? E Allan Kardec foi um druida. E também está envolvido com a história da Joana d'Arc. Sabe lá se também... não foi Joana d'Arc? Eu não sei, eu não tenho a informação a respeito, mas existem muitas especulações nesse sentido, né? O principal é a gente entender que, com a chegada do espírito de Chico Xavier aqui no Brasil, a coisa foi cada vez mais crescendo. E nós temos aqui uma miscigenação muito grande, né, de raças, e nós temos um sincretismo religioso aqui maravilhoso. Então, não é só o espiritismo, nós temos várias religiões, né, que se comunicam, que conversam entre si, né? E isso tudo foi acontecendo enquanto a luta acontecia lá na Europa, né? Enquanto o assédio espiritual das trevas foi contaminando essa região, né? Não só essa região, como outras regiões do planeta. E nós fomos aqui crescendo, fazendo a nossa semeadura, e hoje estamos no ponto que chegamos. No livro que o Chico Xavier escreveu, que se chama Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, ele fala exatamente que o Brasil se tornaria, e olha, ele escreveu há quase 100 anos atrás, ele psicografou, na verdade, né? Foi em 1938, acho que a primeira edição do livro. Então, ali se traz que o Brasil seria o celeiro do mundo. O celeiro tanto na alimentação, que hoje a gente já vê no agronegócio, como também o celeiro espiritual.
E o que está acontecendo agora com essa polarização? Nós estamos numa luta do bem contra o mal, né? Ah, mas então, parece tão estranho nessa coisa. Ah, então tem um que é bom, outro que é mal. Olha, gente, vamos pensar assim que é tudo dentro de certas limitações, né? Aqui nenhum dos dois lados é angelical, mas nós temos determinadas tarefas a cumprir. Então é a mesma coisa. Eu sou uma médium, tá? Eu procuro, sou terapeuta, procuro trazer aquilo que eu intuo, aquilo que eu leio, meu conhecimento, minhas experiências. Isso não significa que eu seja uma pessoa especial, de forma alguma, e muito pelo contrário. Então, eu sou um espírito que estou procurando ajudar nessa transformação planetária, ajudando a mim mesma, né? E todos nós, como formiguinhas aqui, precisamos realizar a nossa tarefa. Por isso que nós temos o nosso livre arbítrio, né? E nós precisamos nos posicionar, escolher. E quando a gente fala em luta do bem contra o mal, ela existe? Sim, existe, tá? Existe por quê? Porque existe uma enormidade de espíritos que não quer que este planeta evolua. Eles querem continuar com seus desejos pelo poder, né? Com a sua forma de experimentar, né? As sensações, enfim. Existe essa luta, né? Para que isso não aconteça, né? Então, quanto mais espíritos eles assediarem os encarnados, né? Conseguirem fazer com que eles se tornem massa de manobra, que a gente chama, quanto mais eles conseguirem exercer um controle social, tá? Melhor para eles, né? Eles continuam no poder. Então,